O Deus que nos faz prosperar. Não importa as regras do jogo. A partir do momento em que nós colocamos o nosso coração no Senhor, que nós nos dedicamos, Ele nos protege. Toda a nossa prosperidade e recurso vem das mãos dele. Por mais que as coisas não aconteçam como a gente gostaria, se a gente continuar com perseverança, trabalhando o Senhor no tempo oportuno, há de nos abençoar. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e quero te convidar a meditar comigo em Gênesis capítulo 30. Aqui nós encontramos a formação da família de Jacó, os filhos que Deus vai lhe dando e a forma como ele pede ao seu sogro Labão para que ele possa construir o seu próprio patrimônio. Sabe, meus amados irmãos, Labão já havia enganado a Jacó por 14 anos ali trabalhando. Ele queria trabalhar 7 para ter apenas Raquel, mas trabalhou 14 e tinha ali agora uma grande família, muitos filhos. E ele entendia que chegou o momento dele começar a entesourar para ele mesmo, pois ele fez com que Labão fosse extremamente rico. Porém, os filhos de Labão, os servos de Labão e o próprio Labão não estavam muito interessados nesse crescimento de Jacó e faziam de tudo para que Jacó fosse prejudicado no processo e eles levassem vantagem. Eles tinham feito um acordo para que os animais malhados, salpicados, aqueles que eram negros, fossem então para Jacó e aqueles outros que não tinham nenhuma mácula, que eram brancos, fossem então para Labão. Eles vão mudando as regras do jogo enquanto o jogo vai acontecendo. Jacó era um exímio pastor de ovelhas e ele entendia muito bem sobre os processos de cruzamento. Ele fez um sistema onde cada vez que aqueles animais que ele considerava de bom porte estavam no período fértil e era o momento deles conceberem, ele colocava ali então uma espécie de varas e eles faziam isso olhando para aquelas varas. Quando ele tirava aquelas varas e eram então os animais mais frágeis, eles reproduziam, mas eram então animais que não eram de bom agrado para aqueles que cultivavam. Já quando os animais eram mais frágeis, ele percebia que não valia a pena ter a sua linhagem para ele e ele tirava as varas. Assim, Jacó foi enriquecendo e Labão, por mais que mudasse a regra de jogo, sempre ficava com os animais piores. Labão estava percebendo isso e ele ia mudando toda hora a regra do jogo e Deus ia fazendo com que Jacó mais e mais enriquecesse. Sabe, aonde é que eu quero chegar com toda essa história? Quando nós lemos isso nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que há um Deus que verdadeiramente é a nossa fonte de recurso. Às vezes nós ficamos aperreados quando surge um presidente que não é do nosso agrado, quando surge um governador que coloca ali uma série de leis em vigor que às vezes prejudica o nosso comércio, ou quando as regras do jogo, do próprio mercado vai mudando, a gente fica desesperado dizendo pronto, acabou a minha fonte de recursos, como é que eu vou prosperar agora? Eu queria te convidar a aprender com Jacó algumas coisas. A primeira delas é que eu e você precisamos ter estratégias para cada momento da vida. Existem horas que todo o nosso esforço será em vão se a gente não mudar a forma de ação. É necessário, à medida que o jogo vai mudando, mudarmos também. Aqueles que não empreendem e mudam os seus empreendimentos de acordo com o mercado, de acordo com as leis, eles acabam ficando para trás. Mas aqueles que montam estratégias, aqueles que estão antenados a tudo que está acontecendo e continuam perseverando e trabalhando, esses acabam prosperando. A segunda lição, que eu já tenho mencionado desde o começo aqui, é que o nosso Deus está além das regras do jogo. Se por alguma razão você está desesperado porque os impostos aumentaram, um medo de taxação ou qualquer outra coisa, meus amados irmãos, creiam num Deus que nos faz prosperar independente daquilo que os homens queiram armar contra a gente. Sabe, por mais que queiram nos extorquir ou levar muito mais do que achamos justos, temos um Deus que é a fonte de toda a bênção e Ele tem prazer em nos abençoar. Então acalme seu coração, continue trabalhando, olhe o mercado, mude as suas estratégias se for necessário, mas descanse na certeza de um Deus que é Jeová Jireh, Deus de provisão, o Deus que não te abandonou e continuará cuidando de você. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, obrigado por tua santa palavra.
Continua a ministrá-lo ao nosso coração, nos fazendo descansar na certeza de que somos cuidados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por tuas provisões. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo parece perdido, quando a regra do jogo muda e nós estamos desesperados, a Tua palavra nos traz um alento, na certeza de que se perseverarmos, o Senhor continuará com a Tua boa mão estendida sobre o Teu povo e não nos faltará as Tuas bênçãos. Obrigado por tudo, abençoa o Teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Aguardo você amanhã às 21h30.